Vamos lá, Oswaldo, por favor. Boa noite. Mensagem de ambientação, número 20. Conclusões naturais. O paciente jamais desespera. O inquieto reclama agora ou depois. O corajoso suporta as dificuldades, esperando-as. O temerário afronta os perigos sem ponderá-los. O iluminado brilha. O teórico fala excessivamente. O irmão estuda processo de amparar. O adversário observa os recursos de ferir. O homem comum ajuda, conforme as inclinações. O cristão auxilia sempre. Então, essa mensagem, né, nos convida a essas conclusões naturais, né, que devemos ser paciente, corajoso, iluminado, irmão, né, e também cristão. E também nos acende o alerta, né, se por acaso nossas ações não estivermos classificando nessas categorias, né? É isso que eu entendi. Obrigado. Silvana, nossa prece, por favor. Boa noite a todos. Agradeço, Mauro. Bom, vamos elevar o pensamento ao nosso Senhor Jesus, conversar com Ele assim: Senhor Jesus, aqui nos encontramos reunidos, Senhor, agradecidos a Deus por mais este dia que Ele nos concede. Estamos reunidos para o estudo desta noite, onde estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo, e pedimos, Senhor, que o Senhor possa abençoar a todos que não puderam entrar na salinha de hoje, que possam receber nossas boas vibrações e que possam, na próxima semana, possam estar conosco. Senhor, que possamos aproveitar esse momento onde o Mauro, o Valdenir se colocam à disposição para nos auxiliarem e nos passar seus conhecimentos, nos ajudando, que possamos participar do estudo, porque a dúvida de um pode ser de outros, então que participemos, que aproveitemos e principalmente, Senhor, que tenhamos sempre ânimo para o estudo, aproveitando essa disponibilidade deles e em nos ajudar mesmo. Então, agradecemos imensamente, pedimos pela recuperação do Mauro e de todos que se encontram com algum probleminha de saúde, que possam retomar depois, né, sua vida normal, suas atividades. Então, Senhor, pedimos sua companhia conosco para o estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. É o Carlão que vai ler? Mauro, você está proibido de falar. Inclusive amanhã, né? Não, Você vai? Então, vamos melhorar até amanhã. Então, fique quietinho aí para melhorar até amanhã, porque amanhã tem respondendo aos ouvintes. Carlão, vamos começar o prece pelos doentes. E antes de começar a prece, essa prece é por nós, né? Porque todos, de alguma maneira, somos adoecidos. Temos algum tipo de adoecimento. Então, a prece é por nós mesmos. Eu costumo sublinhar as falas ou as frases que me chamam a atenção. Eu já comecei sublinhando a primeira, mas vamos lá. Você vai lendo, a gente vai comentando. Bom, Daniel, volto no prefácio ou inicio na prece mesmo? Não, prefácio. Prefácio, né? Prece pelos doentes e pelos obsidiados. Boa noite, pessoal. Pelos doentes. 7:7. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. São inerentes à grosseria da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos.
Queremos saber por que estamos doentes, por que ficamos doentes? Está aí a resposta. Por que que ficamos doentes? Porque ainda habitamos corpos grosseiros, porque ainda estamos num planeta de dispersão e provas. Isso ainda é inerente à nossa inferioridade moral e espiritual. Vamos, vamos lá. Quem quer falar? Eu acho que ninguém, não. Tem, tem um som vazando aí. Então vamos lá, Carlão. As paixões e os excessos de toda ordem semeiam em nós germes malsãos e às vezes hereditários. Nos mundos mais adiantados, física e moralmente, o organismo humano, mais depurado e menos material, não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado surdamente pelo corrosivo das paixões. Capítulo 3, número 9. Capítulo 3 fala das muitas moradas na casa do Pai, né? Aqui fala dos mundos superiores, o planeta, o número 9 fala dos planetas, dos mundos superiores, onde não há doença, onde não há dor, isso o mundo é feliz, onde não há maldade. Há diferenças, mas não há maldade. Temos que nos esforçar para caminhar para lá, né? É o nosso desejo, né? É o nosso sonho. Habitar um desses mundos. Então precisamos trabalhar hoje para termos essa oportunidade. Temos assim e continuemos. Temos assim de nos resignar às consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que mereçamos passar a outro. Isso, no entanto, não é de molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Isso é interessante. Acho que vale a pena comentar. Porque muitos de nós, muitas pessoas, não sei de nós aqui, mas muitas pessoas acham que por estar num planeta de dispersão e provas, ele tem que permanecer num estado de dispersão e provas. Ele tem que permanecer como espírito, encarnado ou desencarnado, ele tem que permanecer na terceira ordem. E não é isso que acontece. Nós podemos ser promovidos, podemos nos promover à segunda ordem. A gente sempre lembra aqui do Dr. Bezerra de Menezes, que mesmo habitando um planeta de expiação e provas, é um espírito de segunda ordem. Lembramos lá o Asclépios, do Obreiros da Vida Eterna, que mesmo ainda estando ligado à Terra, é um espírito que não tem nem mais ligação com a matéria. É um espírito que não tem nem mais forma física. Então, nós podemos também nos adiantar, mesmo habitando ainda planetas inferiores, digamos assim, planeta de expiação e provas ou de regeneração. O planeta de regeneração ainda vai ter dor, vai ter sofrimento, vai ter maldade, vai ter todas essas dificuldades que nós temos hoje. Só que numa escala menor e diminuindo progressivamente até a gente chegar num planeta regenerado. E aí sim, regenerado, não teremos mais essas dificuldades. Continuemos? Se, porém, malgrado aos nossos esforços, não o conseguirmos, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação os nossos passageiros males. Nossos passageiros males. Todos os nossos males são passageiros. Por mais difíceis que eles sejam, por mais dolorosos que eles sejam, eles têm prazo de validade. Eles têm prazo de vencimento. Vão acabar. Queiramos nós ou não. Ele tem que acabar. Porque nós fomos criados para sermos espíritos perfeitos, para sermos unos com o Pai. Então, mesmo que demoremos ainda nessa situação de espírito inferior, isso tem prazo de validade. Isso com certeza vai acabar. Por isso ele fala aqui dos males passageiros. Sim, vamos lá. Se ninguém quiser falar, a gente vai comentando. Vai adiante, tá? Vai. Valdemir, Sim. só uma dúvida se eu também acho que pode ser, nesse outro item no finalzinho que o Carlos leu.
Isso, no entanto, não é molde a impedir que, esperando tal se dê, façamos o que nos depende para melhorar nossas condições atuais. Aí você deu exemplo, né, do Bezerra de Menezes e tudo. Mas aqui, na hora, assim, eu não pensei nesse ponto. Na hora me veio a lembrança até do Evangelho, acho que capítulo 18, que nós também temos que cuidar do nosso espírito e nosso corpo físico também. Eu pensei mais nesse ponto. Estou errado? Não, não, não está errada, mas a ideia que eu entendi aqui, pelo menos, não é essa. A ideia aqui é de, mesmo estando num planeta de expiação e prova, nós podemos não ser espírito ou não estar na situação de expiação e prova. Agora, cuidar do corpo e do espírito está lá no capítulo 17. Sim, é necessário, é fundamental, porque o corpo é instrumento do espírito. E o espírito precisa do corpo para vencer as suas inclinações más, para vencer as provas pelas quais ele reencarnou. Nós reencarnamos. Mas não é só de tratar do corpo. Podemos e devemos priorizar o tratamento em termos espirituais. Tudo bem ou ficou dúvida? Se ficou dúvida, fica à vontade, a gente abre a discussão. Não, foi assim, no ler foi isso que eu me liguei, que eu já tinha visto esse capítulo, porque muitas das doenças são provas que a gente acaba, né, vem para passar, né? Uhum. Mas a gente acaba, por imprudência, muitas coisas adquirindo, né? Seria, Causas atuais das aflições. Está lá no capítulo 5, nós já estudamos aqui causas atuais. Eu não lembro o número, mas é capítulo 5. hum, Então, nós criamos dificuldades para nós. Atualmente, nós temos situações de passado, obviamente, todos temos nesse planeta, mas criamos ainda outras situações, e é isso que nós podemos evitar. Podemos ou poderíamos evitar se vivenciássemos o Evangelho. Se efetivamente vivêssemos os ensinos do Cristo, não adquiriríamos mais dificuldades. Superaríamos as que temos e venceríamos as dificuldades. Mas ainda nos comprazemos, de uma maneira geral, por favor, quem quiser se excluir, fique à vontade, né? Mas ainda nos comprazemos nessa ideia de vivenciar as coisas do mundo. Ainda estamos muito ligados à matéria. E isso gera consequência, naturalmente. Mauro, bem baixinho, devagarzinho. Só para corroborar na questão da Maria Antônia, o texto ele fala assim: temos assim que nos resignar com as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade. Então, essa condição espiritual que ainda temos vai nos colocar em determinado meio. O que é esse meio? A sociedade, as pessoas com quem nós vamos ter que nos relacionar, as dificuldades inerentes. Isso é o meio, ok? Temos que nos resignar, por quê? Porque foi a minha inferioridade, e a minha inferioridade é fruto das minhas escolhas. Então, essas escolhas nos levam como consequência a vivermos em determinados meios. Aí ele continua. Até que mereçamos passar para outro. Outro o quê? Outro meio. Dificuldade e possamos viver em outros meios que nos traga melhores condições. Mas isso só vai acontecer se nós mudarmos os aspectos que anteriormente me colocavam naquela condição ainda inferior. Aí ele continua. Isso, no entanto,
não é sustentação, é impedir que, esperando tal se dê, esperando o quê? Essa mudança para outro meio, essa mudança interior, que nos eleve, que nos dê a condição de vivermos experiências menos penosas. Aí ele fala: façamos o que de nós depende para melhorar as nossas condições atuais. Então, num planejamento reencarnatório, por essa condição infeliz que ainda estamos vivendo, forçosamente ou possivelmente vão estar programadas para nós situações como de doença, situações estas que ainda não surgiram, mas poderão surgir ao longo da encarnação. Independente disso, façamos tudo o que estiver ao nosso alcance para melhorar as nossas condições morais. Pode até impedir que aquela experiência venha a ser vivida na sua integralidade. Vou dar o exemplo do irmão Walter. O irmão Walter, nesta encarnação, estava programado dele perder uma perna, ok? Programado para ele perder uma perna. Ele dedicou a vida dele inteira a curar pessoas, a cuidar de pessoas, né? A vida inteira. Determinada época da vida dele, ele começou a ter dores na perna. Dores. E desencarnou com a perna. Então, ele atenuou a gravidade da experiência que lhe porque durante a vida ele fez de tudo para melhorar a condição atual dele. Entendeu, Maria Antônia? É isso que ele está explicando aqui. Todos nós temos um planejamento, mas dependendo do que nós fazemos quando aqui chegamos, nós podemos mudar ou atenuar o impacto que aquelas experiências que estavam programadas em relação a nossas experiências podem ser perfeitamente modificadas. Obrigado. Podemos mudar, podemos abreviar ou podemos agravar, dependendo do nosso comportamento, da nossa situação. Enquanto o Mauro estava falando, eu me lembrei aqui de um livro chamado A Vida Escreve, do Hilário Silva, onde tem um caso parecido com esse que o Mauro está te contando, de um trabalhador lá da... Eu não lembro direito, há muito tempo que eu li o livro, não lembro direito os detalhes do texto, mas a ideia é essa. Um trabalhador do bem, numa empreitada lá profissional, perdeu o dedo. Ele reclamou pra caramba porque ele perdeu o dedo, chiou porque ou todo mundo reclamou porque ele era trabalhador, ele era uma pessoa boa, porque perdeu o dedo. E os espíritos disseram para ele que a programação era perder o braço. Então, em função do trabalho do bem, em função da dedicação dele, em função da caridade que ele estava praticando, ele, em vez de perder o braço, perdeu o dedo. Então, nós podemos modificar, podemos, eu diria até que devemos trabalhar para modificar, para abreviar as nossas necessidades, abreviar as nossas dificuldades, digamos assim. Tudo bem, Maria Antônia? Podemos continuar? Vamos lá. Acho que agora vai até melhorar para ela aí. Ah, sim. Vai esclarecer mais, né? Isso. Se Deus não houvesse querido que os sofrimentos corporais se dissipassem ou abrandassem em certos casos, não houvera posto ao nosso alcance meios de cura. A esse respeito, a sua solicitude, em conformidade com o instinto de conservação, indica que é dever nosso procurar esses meios e aplicá-los. Perfeito. Lá no capítulo 5, item 27 do capítulo 5. Depois dá uma olhada lá.
Eu lembro do 27 porque eu sugeri ele para a Gisele, a esposa do Oswaldo. Devemos Foi para mim abreviar, mesmo. hein? Foi para mim mesmo, eu tô Foi para lembrada. você, pois é. Foi. Eu me lembro que você fez essa pergunta lá no SEAC. Então, É, ficou gravado aqui o número do item. Nós devemos fazer todo o esforço possível para amenizar as nossas dores. Que ele pergunta lá: é lícito um afogado querer salvar-se? É lícito um doente buscar cura? Então, é lícito sim, por isso Deus permite que busquemos essa cura, tanto na ciência quanto no nosso comportamento. Nós somos os primeiros curadores de nós mesmos, ou curadores ou cuidadores de nós mesmos. Continuamos? A par da modificação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos dá a conhecer o poder da ação fluídica e o espiritismo nos revela outra força poderosa na mediunidade curadora e a influência da prece. E no capítulo 26, a notícia sobre a mediunidade curadora. Ok. Podemos continuar. Prece. Para ser dita pelo doente. Senhor, pois que és todo justiça, a enfermidade que te aprouve mandar-me necessariamente eu a merecia, visto que nunca impões sofrimento a alguns sem causa. Isso é um gesto de humildade. E sem humildade nós não vamos crescer. Então, reconhecer que somos merecedores daquela dificuldade porque estamos passando, aquela dificuldade com aspas, que estamos passando, é um gesto de humildade. E é como deve ser começado, segundo Kardec, é como deve ser começada a prece, entendendo que Deus é justo e que aquela dificuldade que veio até mim não veio gratuitamente. Ela veio em função das minhas necessidades e em função dos meus erros que me levaram àquela situação. Tudo bem? Continuemos. Confio-me para minha cura a tua infinita misericórdia. Se for do teu agrado restituir-me a saúde, bendito seja o teu santo nome. Se ao contrário me cumpre sofrer mais, bendito seja ele do mesmo modo. Submeto-me, sem queixas, aos teus sábios desígnios, porquanto o que fazes só pode ter por fim o bem das tuas criaturas. Isso aqui, gente, vale em todos os aspectos, tá? Por isso que a gente diz que não há acaso. Não estamos no lugar errado, não estamos na família errada, não estamos no país errado. Isso não tem acaso no planejamento espiritual. Nós estamos onde merecemos, com as pessoas que precisamos, com as necessidades que precisamos para superar, para mostrar o nosso esforço, mostrar a nossa vontade, como diz lá a questão 909, lá do Livro dos Espíritos. Dá, ó meu Deus, que esta enfermidade seja para mim um aviso salutar e me leve a refletir sobre minha conduta. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para minha fé e minha submissão à tua santa vontade. 79. Pelo doente. Porque a primeira é feita pelo doente, é feito pelo próprio doente. Agora é feito por outro Pelo... para o doente. Meu Deus, são impenetráveis os teus desígnios e na tua sabedoria entendeste de afligir pela enfermidade. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e digna-te de pôr-lhes termo. Bons espíritos, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-lo. Encaminhai o meu pensamento, a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dá-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova. 80. Para ser dita pelo médium curador.
Meu Deus, se te digna servir-te de mim, indigno como sou, poderei curar esta enfermidade, se assim o quiseres, porque em ti deposito fé, mas sem ti não posso. Permite que os bons espíritos me comuniquem com seus fluidos benéficos, a fim de que eu os transmita a esse doente, e livre-me de toda a ideia de orgulho e de egoísmo que lhes pudesse alterar a pureza. Esse é o cuidado que deve ter o médium curador. Não acho que não é o caso nosso aqui, pelo menos o meu não é, de ser um médium curador. Mas a gente tem que ter esse cuidado. E aqui, eu não sei se vocês conhecem, ou vocês já leram um livro fininho, mas muito interessante, chamado Aconteceu na Casa Espírita, onde há um realce ou pelos espíritos que querem derrubar a situação, que querem atrapalhar a situação, de realçar o orgulho da médium, como se ela fosse a bam, bam, bam. E afastam os espíritos que estão atrapalhando as pessoas que ela dá paz, e com o passe dela as pessoas melhoram. Isso gera a ideia do orgulho ou da vaidade. A gente tem que ter esse cuidado. A cura nunca se dá por nós mesmos. Capítulo 8, item 20 lá do Evangelho. Bem-aventurados que têm fechados os olhos, é o título da mensagem. E o João Batista Vianney diz lá, toda a cura que eu fiz, o que aconteceu por meu intermédio, não foi eu que fiz. A gente precisa entender isso. Nós somos apenas instrumento. Nós somos microfone que transmitimos ensinamentos. É como a gente brinca lá na Rádio Rio de Janeiro. Quando as pessoas falam do nosso conhecimento, não, nós somos microfone que transmitimos o conhecimento dos amigos espirituais. Então, esse cuidado, o médium deve ter esse cuidado para não cair nessa armadilha do orgulho ou da vaidade. Denir, o Mauro sugeriu outro livro aqui também. Tormentos da Obsessão também fala da dificuldade de um médium curador vaidoso. Sim, perfeito. Tormentos da Obsessão. Do Manuel Filomeno de Miranda, se não tem, né? E do Divaldo Pereira Franco. Continuamos? Angélica pediu a falar. Angélica, por favor, me perdoe. Eu não vi a tua mãozinha levantada aí. Abri meu microfone. Valdemir, eu tenho uma dúvida. Eu não sei assim, não sei como eu explicar bem com relação a essa questão do médium curador. É, pra- eu não conheço muito médium curador, né? Atualmente, assim, eu não tenho notícias de que exista um médium curador, assim, pelo menos no nosso relacionamento aqui. O médico curador, ele não tem que ter uma moral muito assim libada, não. Ele não tem que ser uma pessoa como assim um Chico Xavier, um Divaldo, ou isso não afeta na transmissão do fluido. O Mauro já fez lá com o dedinho que não, Isso né? ajudaria, mas não é necessariamente preciso. Isso não é necessário. Porque Hum, isso depende principalmente do merecimento, especialmente do doente. Os espíritos se utilizam da ferramenta que tem disponível. E às vezes a ferramenta é incompleta, enferrujada, a enxada tem bem enferrujada, mas eles não têm outra coisa, se utilizam dali mesmo. Mas não é necessário que seja essa campeão de moralidade como foi o Chico Xavier. Eu não sei nem se o Chico, com toda a moralidade dele, foi médico curador. Acho que não, pelo menos não tem essa que informação. era, né? Diz Eu que não tenho essa era. informação. Eu não conheço. É, parece que ele tinha todas as mediunidades. Não, Dá conta, Mauro, de falar? não. Chico não tinha todas as mediunidades, não. Não? Não, isso Ué, é eles falar. falam. Hum, Não era médium de materialização, não era, nunca fez. Ele participou, é diferente. Participou, ah, mas nunca foi médium de materialização, de efeitos físicos. E Como a era o med... Peixotinho. Exatamente. E a tá. mediunidade é uma mediunidade de efeitos físicos. Por isso, mais evidentemente,
A moral não anda de mão dada. Por quê? Porque ele é dotado de um fluido específico. É o fluido curador. A gente chama de médio curador porque é essa classificação. Mas ele tem o fluido curador. E o médio curador cura instantaneamente. Ok? Então, você pode ter, por exemplo, na nossa casa, nós temos o trabalho de saúde. Muitas pessoas já ficaram curadas, outras não, outras melhoraram, né? Mas nós não temos um trabalho de cura, não Eu temos um. acho que não existe, né, esse trabalho de cura, Existe, porque, existe, existe. não Eu sou sei, né? testemunha disso. Mas Eu sou testemunha. atualmente, Mauro, Ah, você acha atualmente que... eu não sei. Atualmente eu Então, não sei. não, no passado eu sei que acontecia. Então, Doutor Fritz, aquele pessoal todos os médicos que incorporavam, mas assim, atualmente eu tenho uma dificuldade de aceitar assim que existe a cura mesmo dentro de um centro espírita. Você pode existe. melhorar, né? Não, existe, Angélica. Existe, sim. Ó, vou te contar um caso. Mas será que Não, um câncer? vou te contar um caso que é da nossa casa. Não vou falar o santo, só o milagre, tá bom? A pessoa tinha dois tumores no centro do cérebro. Dois. Não tinha como operar. E ela foi lá para o trabalho de saúde. E foi conduzindo o trabalho. E aí fala para ela assim, ó, vá lá fazer a revisão. Que a pessoa já não queria mais fazer a revisão, com medo de o caso ter agravado, porque todas as idas no acompanhamento clínico, o tumor sempre crescia. Aí, muito bem. Aí ela foi, fez o exame e tal, aí foi buscar o resultado. E aí ela foi com uma amiga médica também. E aí deu o resultado para a amiga, ó, abre aí que eu não quero abrir não. Não tenho coragem de abrir. Aí a amiga abriu o resultado. E a amiga começou a chorar. Aí ela falou, pronto, vou Morri. morrer. Se ela que não está, né, tá chorando, aí ela falou, olha, amiga, o teu resultado. Bom, um tumor sumiu. Hum. E o segundo desativou. Ficou como se tivesse morrido, mas estava lá registrado. Mas foi o Encapsulado. merecimento dela, né? Então, mas não aconteceu a cura? Sim, pelo merecimento dela, né? E Sempre será. Você acha que eu alguém vai mudar o desígnio de Deus? Claro Pois que é, não. então, aí, se é merecimento, então ela teve um conjunto de fluidos ali que contribuíram para que ela também recebesse esses bons fluidos e atingisse esse tumor, alguma coisa, ela merecia. Mas eu Sim, falo assim, eu não sei se eu estou me explicando bem, no médium mesmo, entendeu? Aquele médium que chega ali, faz aquele trabalho e ele cura ali a pessoa. E sim, assim, esse médium, com todos os defeitos, com todas as não qualidades que ele tem, o fluido não interfere em nada. Então, a moralidade dele, o comportamento, nada, nada. só. Não é que não interfira em nada. O fluido, ele é qualificado, beleza? Ele é qualificado pelos nossos pensamentos, pelas nossas intenções. Nós podemos dar qualidade a esse fluido. Mas Sim, ninguém nada sozinho. A espiritualidade vai se utilizar desse instrumento, que é o médium, em benefício daquele que é merecedor daquela intervenção, mas precisa do fluido. Era aquele doador do fluido. Se ele trabalhar a sua questão moral, se ele estiver imbuído da vontade de ajudar,
Se ele efetivamente estiver lutando para a sua reforma, ele próprio está qualificando esse fluido, auxiliando ainda mais a espiritualidade. As E coisas agora, estão conectadas. se eu já entro para o trabalho ali, eu vou buscar um auxílio no centro, né? Aí, se eu já ir duvidando daquele médium também, isso interfere, não interfere? Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Também pode interferir. Também pode. Mas a misericórdia divina pode Hum, desconsiderar isso e mesmo hum, assim você ser assistida. pelo meu merecimento. Não, nem digo pelo merecimento, talvez você nem mereça, mas aquela transformação que vai ocorrer em você será, Hum, muitas das vezes, o gatilho, caminho a para corrigir motivação para outras pessoas e para ele próprio. ou me corrigir, então, de não É, duvidar. é, entendeu? As coisas, existem milhões de possibilidades diante de um Uhum. mesmo fato, entendeu? As coisas não são assim tão reguladas como a gente acha. Complicado, né? Eu acho complicado. Sabe, uma vez eu fui aqui numa casa, lá eles trabalham aqui no Guará, numa cidade satélite, né? Eles trabalham com cura, eles falam, mas eu discuto com o termo, mas assim, é um trabalho de cura. Aí fui levar meu filho lá. Ele tinha tido um acidente, né? Ele já anda com dificuldade, e ele estava com mais dificuldade por causa do acidente, e estava com dificuldade, assim, a cicatrização dele, o osso estava demorando a cicatrizar, resolvi levar lá. Aí, e ele não é adepto a nada, né? Meu filho não tem religião, não tem nada, mas ele foi. Ele aceitou para ver se aliviava. E nós começamos a fazer o tratamento com ele lá, fomos. Aí, um belo dia, nós chegamos lá, o médico atendendo, o telefone celular toca, ele atende no meio do trabalho. Ué, que, que trabalho é esse, então? E todo mundo que vai lá recebe, sabe? Fala que tem uma amiga que melhorou da coluna, tudo. Aí eu falei, mas ele conversou no celular, fulano, e era um negócio assim que ele estava resolvendo mesmo, sabe? Desligou lá, continuou fazendo o tratamento. Aí eu não voltei mais, não. Aí eu falei, porque eu quebrei, sabe, aquela confiança. E um dia, conversando aqui com o Davi, né, com o meu filho, ele que não aceita nada, nada, não acredita, ele não, ele acha, assim, interessante eu ir fazer as coisas, mas ele não participa. Aí ele falou assim para mim: mãe, eu não quero ir lá naquele lugar mais, não. Você não me levou, mas eu também não vou lá, não. Eu falei: por quê? Ele falou assim: aquele cara fazendo tratamento em todo mundo lá, atendendo telefone no meio do atendimento que ele estava fazendo para mim. Então você vê, até ele que não tem, né, ligação nenhuma, ele prestou atenção nisso do médium, que eu achei um comportamento equivocado dele. Ele não podia ter atendido aquele telefone. E ele faz curas que as pessoas falam: olha, eu recebi mesmo, eu fui lá, saí bem, melhorei da coluna, várias doenças, sabe? Comigo não deu certo. Aí eu fiquei chateada até comigo, de estar pensando aquilo. Olha Por isso que eu só, estou colocando esse assunto aqui. por isso que eu digo, olha só, o médium de cura, ele cura instantaneamente, ok? Agora, existem os trabalhos de passe, como é o caso da nossa casa, não temos um médio de cura. Nós também não. Trabalho de passe voltado à saúde. Uhum. Mas a espiritualidade, dentro daquilo que é permitido, realiza. Então, no caso lá, pode ser isso. Eles dão o nome de cura, mas não tem um médico curador. Tem um trabalho voltado à saúde, em que a espiritualidade intervém quando permitido. Eles colocam, inclusive, o nome do médico que está atendendo Né? nos dias lá. Aí depende Assim que. dos modelos de trabalho. Né? Hum. Pois é, eu só sei que eu fiquei assim, meio chocada. Mas o importante para mim aqui da conversa, né, da nossa conversa que ficou, é que o fluido, quer dizer, o comportamento não interfere no fluido que aquele médium tem para
colocar, dispensar as pessoas ali. A sua crença ou a sua descrença interfere mais do que o fluido do que o comportamento do médico. A Então ali pessoa foi que meio vai receber assim. o benefício, que está ali se habilitando a receber o benefício, precisa estar patrocinando, ou participando mentalmente, espiritualmente daquela situação. É o caso da irradiação, que a gente sempre diz. É importante que Irradiação. na hora da irradiação você também esteja em casa, você também esteja orando, esteja também fazendo a sua parte. E se não fizer a nossa parte, é o que o Mauro disse, pode até acontecer para um auxílio futuro, a sua transformação, a transformação de alguém que viu. Eu já vi isso também acontecer. Tumores desaparecer, de efetivamente sair da ultrassonografia, ultrassonografia ou ressonância. De sair. Simplesmente o tumor estava ali, você vê, olha as duas, numa ele está e a outra não. Mas num trabalho de passe, num trabalho de saúde feito por algum tempo, não é coisa imediata. Como Kardec diz que o médico cura com o olhar, cura com o toque. Então, ele não precisa nem tocar às vezes. É só olhar, ele cura. Mas, de novo, isso depende da permissão dos espíritos, como diz lá o João Batista Vianney, lá na mensagem Bem-aventurados que têm fechados os olhos. Ele diz, eu curo com a autorização de Deus. Aliás, Deus cura por meu intermédio. Não é nem ele que cura. Deus cura por intermédio dele. Tudo bem? A sua, Angélica, Oi. a sua conclusão não está exata. O fluido de qualquer pessoa, ele é sensível ao pensamento. E, consequentemente, como o pensamento ordena as nossas palavras e ações, as nossas palavras e ações também vão interferir na qualidade do fluido. Então, tem sim. O comportamento tem sim A uma ver com a relação, uma relação com a qualidade do fluido. qualidade do fluido. Porém, a espiritualidade pode se sobrepor a isso. Vamos a um exemplo clássico. João de Deus. Quer mais desvirtuação do propósito do que ele fez? Eu desconheço. Mas as pessoas eram curadas por ele. Eu já fui lá. Então, a Com o mesmo espiritualidade, intuito. a espiritualidade levava em consideração a necessidade daquelas pessoas que lá iam e o seu momento de receberem aquela intervenção. Mesmo que ele, que vai responder pelas seus atropelos, não fosse o melhor instrumento, mas era o que tinha. Ela leva isso em consideração e vai promover o bem àqueles que precisam e que estão com a permissão de receberem aquele bem. Entendeu? Talvez porque nesses dois momentos eu não tivesse essa permissão também, né? Então, porque com certeza Exatamente. Deus também foi e não achei nada de diferente, não, que aconteceu. Exatamente. Eu queria além um pouquinho, posso? Pode. Será que às vezes passam as coisas assim na minha cabeça e eu falo de onde que eu estou tirando isso, não sei. Então, assim, se eu me recolher aqui e pensar e fizer uma prece e acreditar, não há interferência da espiritualidade naquele problema também? Eu não precisar do médium, daquele fluido, ou há Pode. necessidade? Pode, né? Pode acontecer. Quantos casos nós temos assim? A Dulce, minha esposa, ela foi operada espiritualmente em casa. Não tinha ninguém ali, era ela e a espiritualidade. Espiritualidade. A espiritualidade fez o trabalho que tinha que fazer.
É o que Agora, o existem. Tupiara faz? Oi? É o que o Tupiara, o Tupiara, centro do Tupiara aí no entre Rio? outros. Entre outros. Uhum. Então, para cada necessidade, um remédio específico. Jesus precisava pegar a lama, passar no olho da pessoa para voltar a enxergar? Né, precisava por causa da pessoa, não, para Não. Ele acreditar, né? precisava? Ele precisava? Ele não, Não, mas a pessoa precisava. precisava. Ele Uhum. não curou o servo lá do centurião à distância? Foi. Então vejam que os recursos são múltiplos. A necessidade é nossa. Nós é que precisamos para crer de uma coisa mais física. Sim. Ficou mudo, Não tem Mauro? som. O Tá cara sem não pega. som. Oi, oi, voltei? Voltou. Voltei? Se a pessoa não pegar lá uma faca, um bisturi, uma tesoura, a pessoa não vai Uhum. acreditar, entendeu? Caso do irmão Walter, o homem lá tinha que fazer uma cirurgia no pulmão. Irmão Walter, não, vai fazer nada agora não. Vai tratando, vai tratando. Aí, chegou no determinado dia, agora você vai lá no médico. Aí ele foi no médico. O médico tirou uma radiografia. Ué, onde é que o senhor operou? Não operou. Tira a camisa. Tirou a camisa. Não tinha cicatriz. Mas na radiografia tinha a cicatriz cirúrgica. Onde foi feita essa cirurgia? Entendeu? Então, Uhum. e o irmão Walter era um médico curador. Se ele quisesse, ele curava instantaneamente. Mas Perdeu o som. a pessoa precisava daquele tempo convivendo com a dificuldade para repensar coisas, ficar atitudes que justificasse a intervenção e a permissão daquela alteração no quadro dela. A outra tinha um câncer na garganta. Ah, o médico quer operar. Não, vai operar nada não. Vai tocando, vai tocando. Agora, amanhã, era um domingo. Amanhã, segunda-feira, você vai voltar no médico. Tá bom. Deu um acesso de tosse, ela cuspiu um caroço. Foi no médico. Não tinha mais câncer. É É um bem negócio? complexo, né? Cada um com a sua necessidade, seu Pois é, merecimento. então. É isso Só que a Deus gente tem que mesmo. entender. E isso é que É, a o gente que tem eu que ando, eu estou numa fase muito assim de acreditar é na água fluidificada, é nas orações, sabe? Na minha fé em nossa espiritualidade, porque às vezes você se depara com certas coisas que te deixam um pouco. Eu ainda não estou na evolução de vocês aí, né, com o estudo, mas eu ainda me decepciono muito. Então, talvez eu tenha que me corrigir bastante nesse aspecto. Talvez não, com certeza. Todos precisamos, Angélica. Não é, nós não somos, não temos mais evolução do que ninguém. A gente tem um pouco mais de conhecimento teórico, pelo menos no meu É, caso. mas com o conhecimento, vocês estão sabendo levar melhor do que eu, né? Assim, de não chegar já e achar que, por exemplo, eu já estava achando que o fluido dependia aí, né? Da moralidade, de tudo, mas Agora, que essas cirurgias acontecem quase que diariamente em todos os trabalhos da Casa Espírita, isso acontece. Nós nem sabemos que estamos doentes. uhum. Eles chegam ali, fazem a cirurgia, nos curam e nós nem sabemos. Eu tenho uma amiga que não engravidava, então ela foi fazer um tratamento num plano espiritual, no centro espiritual, no centro espírita. E fez uma cirurgia espiritual lá no centro espírita, lá em Caxias, aqui do Rio de Janeiro. Depois ela foi ao médico, o pessoal mandou ela ao médico, aí o rapaz estava fazendo um exame, a senhora operou aonde? Eu disse, eu não operei. Ah, operou sim. Não, não operei, tinha operado alguma coisa no útero. Ele radiografou o útero e mostrou os pontos da sutura que estava no útero dela. Uhum. E com isso ela engravidou.
A menina hoje está com 13 anos. E é a coisa mais recente. A menina está com 13 anos. Então, há 14 anos atrás. Então, isso acontece normalmente, a gente nem sabe. A gente está fazendo uma palestra sendo curado, sendo tratado, pelo menos. Está sentado lá fazendo uma prece, está sendo tratado, está sendo curado. Isso acontece todo dia na casa espírita. É que os espíritos não fazem propaganda. Graças a Deus não fazem propaganda. Senão as casas enchiam em função disso. E as casas têm que encher não em função disso, né? Mas em função da busca de conhecimento. Tá bom. Tudo Obrigada. bem? Tá, tudo bem. Obrigada. Continuamos, Carlão? Vamos lá. Agora vai pelos obsidiados. Pelos subsidiados. Me, me, Oit- colo- me coloca aí nesse time. 81. A obsessão é a ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Oblitera todas as faculdades mediúnicas. Traduz-se na mediunidade escrevente pela obstinação de um espírito em se manifestar, com exclusão de todos os outros. Os espíritos maus pululam em torno da terra em virtude da inferioridade moral de seus habitantes. De novo, As- vamos voltar aqui, né, em virtude da inferioridade moral dos seus habitantes. Temos doenças, temos obsessão, que é uma doença. Então, os espíritos maus, que somos nós, encarnados e desencarnados. Então, ninguém muda porque desencarna. Se eu sou um espírito mau reencarnado, eu desencarnar, vou continuar sendo mau. Até que eu me transforme, até que eu me cure, digamos assim, das minhas dificuldades. A ação malfazeja que eles desenvolvem faz parte dos flagelos com que a humanidade se vê braço nesse mundo. A obsessão, como enfermidades e todas as tribulações da vida, deve ser considerada prova ou expiação e, como tal, aceita. Do Prova ou mesmo. expiação, e como tal, aceita. E aceitar aqui, gente, não é passivamente, tá? Quando os espíritos falam em aceitar, aceitar sem murmurar, aceitar sem reclamar, não é cruzar os braços e deixar então que a vida me leve. Dá uma de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. É aceitação ativa, aceitação trabalhando, não é uma aceitação passiva. Porque senão a gente deixa as coisas por conta dos espíritos e aí nós não fazemos a nossa parte. E o que nós temos que fazer, os espíritos não farão por nós. Nem Deus fará por nós aquilo que nos compete fazer. Então, precisamos ter isso em mente para fazer a nossa parte, aceitar a dificuldade, sim, mas aceitar com lutas, aceitar buscando ajuda. É o que nós falamos aqui da capítulo 5 lá do Evangelho, item 27. Buscar ajuda de todas as maneiras possíveis e lícitas, morais, legais, para se diminuir as dores. Se for o caso, também buscar a cura, porque a cura só Deus pode promover. Denise, seria como o alcoólatra anônimo, né? Ele sabe que tem um problema, tá ali buscando. Ele entendeu, né? Teve a humildade de entender que ele tenha, ele é alcoólatra e tá ali no semana após semana trabalhando isso, né? Seria o. Constantemente. Eu tenho um irmão alcoólatra, que faz parte do AAD, então ele tem reunião toda semana. Ele tem mais ou menos uns 30 anos que ele não bebe. Mas eu já mencionei aqui. É, ele tem consciência. Se ele colocar uma gota na boca, desanda tudo. Então, é essa coisa. É persistir. Eu sou doente e essa doença é incurável. Então, eu tenho que aceitar, mas tenho que lutar para não ter a primeira dose. Só por hoje, aquele primeiro passo, né? Só por hoje eu não vou beber. Então, seria mais ou menos a mesma situação. Aceitar, mas com trabalho, uma aceitação ativa.
Continuemos? Do mesmo modo que as doenças resultam das imperfeições físicas, que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um espírito mau. Sempre resultado de uma perfeição moral. Como nós somos espírito de terceira ordem, ainda nossa moral, de uma maneira geral, por favor, média, generalização, nossa moral não é grandes coisas. Então, estamos sujeitos a essas perturbações ou essas enfermidades trazidas por irmãos, ou trazidas não, potencializadas por irmãos ainda ignorantes. As causas físicas se opõem às forças físicas. A uma causa moral tem de se opor uma força moral. Para preservá-lo das enfermidades, fortifica-se o corpo, para isentá-lo da obsessão é preciso fortificar a alma. Pelo que necessário se torna que o obsidiado trabalhe pela sua própria melhoria, o que as mais das vezes basta para o livrar do obsessor sem recorrer a terceiros. O auxílio destes se faz indispensável quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque aí, não raro, o paciente perde a vontade e o livre-arbítrio. Quando chega um processo de subjugação, o paciente perde a vontade ou perde o livre-arbítrio. Mas isso não se dá sem a permissão, aspa na palavra permissão, mas sem a permissão do médium, do obsediado. Nenhum obsessor chega a obsidiar alguém que não tenha um link, que não tenha uma tomada um plug, onde ele possa atuar. Então ele vai buscar o ponto fraco daquela pessoa e vai atuar naquele ponto fraco. Então, por isso que ele diz aqui que o paciente, ou obsidiado, precisa trabalhar ativamente, moralmente, para a sua melhoria. Porque é fundamental que ele trabalhe. Muitas vezes a ajuda externa é necessária. Ela se faz necessária muitas vezes, principalmente no caso de subjugação. Ela se faz necessária. Mas a vontade do paciente, no caso aqui o enfermo, ela é fundamental. Quase sempre, a obsessão exprime a vingança de um espírito que um espírito tira e com frequência radica nas relações que o obsidiado manteve com ele em precedente existência. Capítulo 5, número 6, capítulo 12, 5 e 6. Capítulo 10, né? Opa, perdão, 10. As que são misericordiosos. Estou falando aqui da misericórdia. E o capítulo 12 é o amar os inimigos. Queremos nos curar da nossa obsessão, precisamos amar os nossos inimigos. Precisamos perdoar os nossos inimigos. Perdoando-nos primeiramente. Primeiro precisamos aplicar o auto-perdão. Diga, Angélica. Que ele fala aqui, né, que o socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde por vezes a sua vontade e o seu livre-arbítrio. Seria o caso das esquizofrenias, de esquizofrenia, uma depressão profunda, é isso? Poderia Não, ser uma possessão, uma subjugação? não. Uma esquizofrenia não tem Não, necessariamente, nem obsessão necessariamente não precisa ter. não. Não. Uma esquizofrenia é uma doença, um Ela transtorno psiquiátrico, um transtorno mental. É físico, é orgânico. Tudo bem não que, tem, mas tudo tem bem que obsessão? não se nota em laboratório. Caramba, o tempo já acabou. Não se nota o diagnóstico, não se dá por exame de imagem do laboratório. É um diagnóstico clínico, mas não tem nada a ver Uhum. com obsessão necessariamente. Ele está Não. falando aqui do processo obsessivo mesmo, Uhum. aspecto moral. E principalmente se dá nos processos de culpa. Mas Quando, no caso, o esquizofrênico não fala que ouve vozes, vê mas vultos? não é espírito. É uma voz Não.
Não, é uma voz que ele criou. É uma voz que ele cria, por isso ele delira. É um delírio Hum, dele. Não necessariamente o espírito. É claro que pode haver concomitantemente um uma obsessor. comorbidade, da doença obsessão com a doença esquizofrenia ou psicopatia, Mas não necessariamente. mas não necessariamente. Uma coisa não está necessariamente vinculada à outra. Porque a gente vê muitos casos de esquizofrenia indo para centro espírita para buscar tratamento, né? Porque Pelo menos. primeiro as pessoas confundem. Os psiquiatras confundem Hum, a mediunidade com psicopatia, com esquizofrenia ou com a psicose. E os centros espíritas confundem psicose com mediunidade desequilibrada. Por isso a necessidade dos dois profissionais, dos dois aspectos no tratamento, tanto do psiquiatra quanto da parte espírita e quanto muitas vezes do psicólogo, que ajuda no processo de autoconhecimento. Mas são coisas bem distintas. quer dizer que assim, as informações, muitas vezes, que a gente vê, essa teoria de que a pessoa tem esquizofrenia, está fazendo tratamento no centro e está manifestando um monte de obsessor ali. Não, ele Não, pode estar. ele está fantasiando. Assim como ele vê um obsessor, ele vê Antes um informações. morcego. Tem um morcego voando. Eu já falei aqui, eu atendi uma menina que ela Hum, morava no segundo andar de um prédio, lá em Nova Friburgo. Ela subiu na janela e entrou numa nave especial, ou pelo menos tentou entrar, numa nave especial que estava esperando ela na janela. É claro que ela caiu, se quebrou toda. Não morreu. hum, Mas quebrou perna, quebrou clavícula, quebrou braço, quebrou um monte de coisa. Não era uma obsessão, né? Ela não estava vendo ninguém, estava vendo uma nave que veio para buscá-la. Então, um delírio que ela criou em função da doença. E no centro espírita, isso pode também acontecer. É claro que inimigos desencarnados se aproveitam disso para potencializar a dificuldade. Mas a obsessão não faz psicose. Os uhum. obsessores não fazem esquizofrenia. Esquizofrenia, quem faz somos nós. Isso a ciência não tem explicação. A nós espíritos é uma doença do espírito, em função de Uhum. mau uso de inteligência, normalmente, em função de predomínio belicoso, enfim, dificuldades que nós tenhamos levado ao outro que podem gerar essa consequência. De novo, também não há um A sistema regra. cartesiano. Eu faço isso, gera isso. Eu faço isso, Uhum. pode gerar aquilo outro. Mas é uma doença da alma hoje. Porque a ciência não sabe explicar por que alguém é esquizofrênico. É uma doença da alma, mas que pode não ter interferência dos espíritos também, né? Um obsessor. Pode não ter. Pode não ter. Nossa, muito importante isso que você está falando, viu? Porque a gente ouve muita coisa por aí que confunde a cabeça. Isso aí foi muito esclarecedor. É porque Estou pensando até em ir para a Ilha do Governador fazer um curso aí, viu? Fazer um retiro com Mauro e Valdenir para ver se toma muita lição. É muito longe, vocês estão muito longe, viu? Ou então você dá um curso online para nós, para quem se interessa, né? Porque eu interesso por esse assunto. Muito bom. Dani, tem dois comentários aqui na. tem Vou dois ler. comentários, duas Eu- mãos eu- levantadas e o tempo acabou. A minha eu já vou baixar. deixa eu ler Eu, aqui para eu você. ver o comentário. É da Sandra Fonseca. Ela também tem a mesma dúvida da Angélica, né? Eu sempre soube que sim, que ambos andam juntos. Que bom me esclarecer. Até porque o espírito de um psicótico eu pensava ser um pouco clarificado ou elucidado. E a Cristina Braga colocou: eu também tinha a informação que toda pessoa que antes de ficar em estado de loucura, primeiro passava pela obsessão. Obrigado pelo esclarecimento. Não necessariamente. Sandra Mirabelli.
Ah, isso é um grande enigma, né? Isso eu tive diante dessa questão aí por vários anos, e vários psiquiatras e vários psicólogos. Eu cheguei numa psiquiatra que tirou minha dúvida. Eu falei, finalmente, pode fazer um favor para mim, verificar se eu sou louca? Eu só quero isso. Eu só quero que você verifique se eu sou louca. Essa psiquiatra disse para mim o seguinte: bom, se você é louca, o meu filho de 5 anos e algumas pessoas da minha família também são. Você não tem noção do que é um esquizofrênico. O esquizofrênico ele não volta a seu estado normal de raciocínio. Ele se perde. Ele fica envolto na loucura dele e ele não retorna. Foi isso que ela me explicou e foi aí que me esclareceu que pudesse algumas coisas estarem acontecendo comigo, estarem ligadas à mediunidade. Porque se não estou querendo tirar a tua autoridade, Valdeni, veja bem, não estou Mas eu não querendo tenho tirar a tua nenhuma, fique à autoridade. vontade. Eu Não não tenho estou mesmo, porque autoridade eu te nenhuma. amo muito para isso, eu te amo muito, muito. Eu só estou dizendo que o perigo de se ver os médiums como loucos, eles estão aí a todo momento nas famílias, onde você não Sandrinha, é entendido. Sandrinha, por favor, deixa então eu explicar. Porque você está falando exatamente a mesma coisa que eu falei. O problema é os psiquiatras que não aceitam a mediunidade dizem que mediunidade é esquizofrenia. E os centros, Isso, e os centros espíritas que não conhecem a esquizofrenia diz que é mediunidade. isso mesmo. Era Foi isso que eu exatamente queria dizer. isso que eu falei. Então, é Uhum. preciso Aham. que busque profissionais que, pelo menos, conheçam o aspecto. Ele pode até não ser espírita. É. Eu Saber, diria o seguinte, saber que isso eu existe. diria o seguinte, antes você deu a entender, agora você falou com todas as letras. Não, Você, tinha inclusive, falado a mesma coisa. eu sei, mas é que eu não Exatamente sou a muito mesma coisa. inteligente. Eu não tenho muita inteligência, eu sei disso. Eu tenho uma inteligência limitada, e por isso que eu estudo, né? Sim. É por isso que eu estudo. E eu não consegui entender a palavra direta, porque o Uhum. papo reto, quando ele é papo reto, a gente não fica com dúvidas. Por quê? Eu, para poder sair desse sofrimento de que eu não era esquizofrênica, porque o esquizofrênico ele volta e retorna à sua personalidade, isso demorou muito tempo. Muitos psiquiatras diziam: você pode ter esquizofrenia sim, porque você tem um parente assim, você tem um parente assim. Eu falei, tá bom, mas cadê o exame que prova isso? Então eu vou continuar buscando. Eu vou nos centros espíritas, eu vou nos médiuns, eu vou nos psiquiatras, eu vou continuar em busca, porque a resposta não fecha um mais um. Quando ela diz, se você é esquizofrênica, então eu digo, todos da minha família são esquizofrênicos, inclusive eu, que estou aqui diante de você dizendo, eu escuto coisas. E, no entanto, sou psiquiatra. Então, entenda, você não pode julgar ser psico, é, é, Psicótica. esquizofrênica por um ato só. Como a gente classifica o esquizofrênico? Eu que trabalho há anos com isso. Eu classifico o esquizofrênico quando ele não retorna à sua personalidade. Ele se perde. Ele não tem nem condição de ouvir sobre espiritualidade que ele se perde. Ele confunde tudo. Ele não vai atrás de estudo. Ele vê uma máquina que puxa os espíritos. Ele acha que aquela máquina está puxando ele e ele vai e se joga. Ele pode estar obsediado, vendo lá embaixo no seu prédio. Vem, Sandra, cai. Cai, não, peraí. Cai não. Não, cai não, peraí, cai não, socorro, Senhor. Aí eu digo, não, peraí, deve ser alguma influência
obsediadora para justamente eu não entrar nesse mundo espiritual, porque sabe que eu vou a fundo, vou estudar e vou ser útil aos meus irmãos ou não, enfim. Então, eu peço, assim, pelo amor de Deus, que as pessoas que estejam me ouvindo entendam o que o Valdenir está dizendo, exatamente como ele me falou agora, que psiquiatras precisam se informar e que médiuns e palestrantes espíritas precisam se informar. Caso isso não aconteça, vão ficar cheios manicômios de pessoas que vão se encarar como doentes e vão se internar em manicômios. Eu vejo isso claramente. Eu não aguento mais essa loucura, ninguém me entende, então eu vou me internar. Né? E é nesse sentido que eu estou querendo falar. E eu te amo, Valdenir, me perdoe. Não, fique tranquilo, fique sossegado. Sem problemas. E alguém colocou uma nota aí que está no livro do Bezerra de Menezes. O doutor Bezerra diz que no tempo dele, ele escreveu um livro chamado A Loucura sob o Novo Prisma. Ele escreveu como encarnado, que ele diz que, uma pesquisa que ele faz, que a grande maioria, a pessoa votou em 98%. Eu não me lembro desse número exato. Eu acho que o Bezerra não botou esse número exato. Mas a ideia é, uma boa parte, se não a maioria dos internos são obsidiados que, ao longo do tempo, principalmente no tempo do Bezerra, antes da reforma psiquiátrica, com choque, com medicamento, com camisa de força, acabava efetivamente enlouquecendo. Mas começando por um processo de obsessão. É claro que começando por um processo de obsessão, pode se instalar a partir daí, desde que haja propensão pode se instalar um processo de esquizofrenia ou de psicose. Ok, gente? Ok. Carlão, nós vamos parar onde? No parágrafo, nos casos de obsessão grave, Ok. Mauro, tá contigo. Num pedaço do prefácio deu essa discussão toda, hein? Pois é. Obrigado por todos que vamos então fazer a nossa prece. Vamos pedir a nossa irmã Georgia que possa fazer a nossa prece de encerramento, por favor. Vamos sim. Boa noite, meus amigos. Estudo sempre fantástico, né? Vamos agradecer ao Pai Maior por essa oportunidade desse estudo maravilhoso. Um parágrafo e tanto conhecimento, tanto esclarecimento. Agradecidos estamos, Pai, por essa oportunidade, dessa sala de estudo. Que possamos, Senhor, cada dia aproveitar esses conhecimentos, aproveitarmos, Senhor, todos esses ensinamentos, colocarmos em práticas, refletirmos sobre essas questões e seguirmos, Senhor, nos elevando cada vez nossa questão moral através desses conhecimentos. Que o Pai Maior possa estar sempre conosco, pedindo pelos irmãos que estão na sala, por cada um deles, e principalmente, Senhor, por aqueles que não puderam estar presentes. Em especial, te agradeço por essa semana, que foi uma semana difícil para nossa família, com nosso pai no CTI, mas hoje, graças a Deus, está em casa. Obrigada, meu Pai. Abençoe todos desse estudo. Que assim possa ser. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, obrigado. Amanhã tem Respondendo aos Ouvintes, com o Mauro lá falando bem baixinho, vou estar bem pertinho do microfone para ele falar bem baixinho, mas ele vai estar lá participando com a gente. Então, Mauro, chupa umas Strepsil para você melhorar, uma pastilha Strepsil. Melhora bem. obrigado, gente. Tchau. Obrigada. a todos. Obrigada, boa Aurora. noite. Tchau, Melhoras. gente. Boa semana. Tchau, Tchau. Aurora. Tchau.